Fala pessoal, bom dia, cá estamos para mais um vídeo no canal. É isso pessoal, o assunto é o que tem repercutido nas últimas horas aí, né, em toda a mídia internacional, que foi a tentativa do possível assassinato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E não é a primeira vez que isso acontece contra o mesmo. Já ocorreu outra vez e ocorreu na data de ontem também. Pois é, foi lá no Washington Hilton, um hotel Washington Hilton, que é na cidade de Washington DC. O rapaz que fez a tentativa aí, o atirador, né, como está sendo chamado, é Cole Thomas Allen, 31 anos. Ele é morador, se eu não me engano, da cidade da Califórnia. E foi um momento de tensão, bastante crítica a situação. Quem acabou ali acudindo, né, e evitando uma tragédia maior foi o pessoal do serviço secreto do presidente. E o FBI está investigando também. A princípio parece ser um lobo solitário, né? Ter agido por causa própria, aparentemente sem conluio, sem aspecto amando de alguém, assim, né, eu diria. E cara, agora o presidente Donald Trump, ele é alvo, né, literalmente. Ele tá combatendo aí em diversas frentes, tanto organizações terroristas quanto cartéis, narcotráfico e tal. O Trump tá fazendo a limpa no mundo inteiro aí, derrubando regimes, ditaduras. E ele é um alvo ambulante. No ano de, se eu não me engano, acho que foi se eu não me engano, foi 2024. O ano de 2024. Ele já tinha sofrido uma tentativa já, que foi quando ele tomou aquele tiro de raspão de fuzil na orelha, que por um milagre, né, divino ali, ele estava discursando virado para um lado e, cara, não sei nem se chega a ser milésimo de segundo. Ele tá fazendo um discurso virado para um lado, e assim que ele vira um pouquinho mais pra cá, pra lá, sei lá, o tiro de fuzil pega de raspão na orelha dele. E no mesmo ano, se eu não me engano, setembro de 24 também teve uma tentativa, mas foi bem mais frustrada. Essa que foi, acho que no campo de golfe, que o presidente Donald Trump sofreu aí. Então essa provavelmente seria a terceira tentativa. E na data de ontem também não
obteve êxito, né? O atirador não obteve êxito. O serviço secreto conseguiu neutralizar o rapaz. Neutralizar no seguinte sentido: de não ter tirado a vida dele. Então ele foi mobilizado e agora vai ser dadas as tratativas pelo FBI e os órgãos competentes do governo americano. Cara, o presidente Donald Trump, a gente tá vendo que ele tá fazendo, né? Derrubou o regime, a ditadura na Venezuela, capturou o ditador venezuelano Nicolás Maduro, com êxito, né? Diga-se de passagem. Também derrubou o regime iraniano, derrubou entre aspas, porque ainda acontece lá, mas tá bem enfraquecido o governo iraniano, o regime, né? Tá bem enfraquecido lá. E lá, no caso, foi juntamente com Israel, né? E agora tá prestes a derrubar a ditadura de Cuba também. E salvo engano também o governo americano tá ajudando a Ucrânia contra a guerra da Rússia, lá contra a Rússia na guerra da Ucrânia. E ele também tem dito que pretende classificar aqui no Brasil como organização terrorista, grupo terrorista, o PCC e o Comando Vermelho. Assim, segundo eles, né? Então isso daí, querendo ou não, o governo americano, o presidente Donald Trump, aí tem o Marco Rubio, que é quem também é forte no governo dele, tem bastante autonomia. E isso vai... Cara, isso daí, querendo ou não, vai apertando, né? Vai sufocando ainda mais o narcotráfico, né? Principalmente na América Latina. Tem asfixiado muito. Então, o pessoal aí que mexe com essas paradas erradas aí, de uma certa forma tá muito puto com o Trump. O Lula que o diga, né? O Lula que o diga. E... Bom, era basicamente isso o vídeo, só pra falar sobre essa notícia aí. O serviço secreto conseguiu resgatar o presidente Donald Trump, tirou ele ali do palco ali. Era um evento, um jantar que o governo estava oferecendo para os correspondentes, né, os jornalistas correspondentes internacionais e tal. E tinha uma certa parte ali de uma classe política que estava também junto, nesse hotel aí, Hotel Washington Hilton. A primeira dama, a Melania Trump, também não sofreu nada, não sofreu nenhuma lesão, nenhum deles. Somente, se eu não me engano, foi um agente, um policial agente lá que tomou um tiro, mas pegou no colete, parece que passa bem. E o rapaz, o atirador lá, ele entrou com uma espingarda, um rifle, alguma coisa assim. E tinha revólver também. E diversas facas. Ele adentrou o local. E na imagem parece que ele sai correndo para tentar burlar o sistema de segurança deles. Mas ele não obteve êxito. Acredito eu que por se tratar de um rifle, né, de ter uma dificuldade maior para manusear, então acabou que
imagino eu que a tragédia não foi tão grande nesse sentido, graças a Deus. E cara, eu fico pensando como que as coisas às vezes parecem ser, sei lá, parece que só acontece de um lado, sabe? As situações, atentado assim com o presidente, não sei, né? Às vezes é só achismo, coisas da minha cabeça. 2018 teve a tentativa de assassinato do Bolsonaro. Adélio Bispo, filiado ao PSOL, deu a facada no Bolsonaro em campanha na época. E milagrosamente ou coincidentemente, o Adélio Bispo deram a entrada dele lá em Brasília, como se fossem usar como argumentação caso ele tivesse saído dali do local, caso ele não viesse a ser pego. Diversas coincidências. Advogados de elite, caros, extremamente caros, a hora, diária, o trabalho, sei lá como que é feita a cobrança, chegaram em jatinho, tudo pago. Se eu não me engano, Adélio Bispo tinha acho que 16 mil reais com ele lá e tal, no local que ele ficou hospedado. Não sei qual que era a esfera, o tipo de hospedagem que ele tava, não me lembro agora. Mas presidente Bolsonaro de direita, Trump de direita. Aí teve também 2023, se eu não me engano, no Equador, a morte do Fernando Villavicencio, alguma coisa assim, também assassinado em 2023. Aí teve no Japão também um candidato de direita, tava fazendo um discurso, Shinzo, sei lá, Abe, que foi no ano de 2022, também foi assassinado, também de direita, assassinado a tiros. Cara, sei lá, viu? Às vezes tem coincidências que fica tão escancarada que a gente fica desacreditado de ver como tem pessoas que às vezes não ligam os fatos, né? Não liga o lé com cré. Mas infelizmente tem situações assim que precisa ser dita, exposta, falada e cuidadosamente analisada. Eu acho, sei lá, coincidências da vida. Sempre parece, né, que é contra algum candidato de direita. Eu só relembrei alguns aqui de direita, que o cargo mais importante, se eu não me engano, né, nos respectivos países, presidência. Mas quantos vereadores, senadores, deputados federais, estaduais não são assassinados por aí afora? Coincidências da vida. E é isso, pessoal, mais um vídeo, tamo junto, abraço, se cuidem, fui.